Comecei a investir e minha vida ficou pior. Esse foi o depoimento que eu recebi de uma seguidora e eu vou compartilhar com vocês o que ela estava fazendo que fez a vida dela ficar pior e como você pode evitar essas questões para ter uma vida próspera financeiramente. Olá, se você é novo por aqui, muito prazer, o meu nome é Rosiele Pegado. Ai, desculpa, gente, pisei aqui, balançou. Eu sou especialista em finanças pessoais e o objetivo do meu trabalho é te instruir, te orientar do jeito certo a organizar a sua vida financeira. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar no planejamento, com planejamento financeiro, a atender clientes, foi que uma cliente médica falou assim, ela já tinha um dinheiro poupado na poupança e ela falou assim, eu não vou ficar contando moedinhas depois do meu planejamento financeiro, né? Eu falei, não, muito pelo contrário. Você vai organizar, criar estratégias adequadas aos seus objetivos para que você realize, os seus sonhos da melhor forma possível. Então, tudo vai ser criado estrategicamente e você vai conseguir, viver sua vida da melhor forma. E isso me marcou, principalmente que eu estava começando, me marcou profundamente. Por quê? Porque a ideia de quando se fala de fazer uma organização financeira, de guardar dinheiro, é pregado muito isso. Essa escassez, essa loucurada que você tem que bater 1 milhão, que você tem que mostrar que você está muito bem para as outras pessoas. E aí você acaba subindo o seu padrão de vida. E acaba que você meio que sai da rota do seu planejamento financeiro. Se você segue essa linha, você sai automaticamente do seu planejamento financeiro. Então, voltando ao questionamento da seguidora que disse, comecei a investir e minha vida virou uma prisão. Minha vida ficou ruim. O que aconteceu? A primeira coisa quando você recebe uma informação é entender os motivos, o que está por trás desse resultado, que ela mostra na vida dela. Então eu perguntei para ela por que ela tinha essa ideia, por que ela tinha essa visão, o que tinha acontecido na vida dela. E aí ela falou, que ela começou a investir, aí ela deixou de sair, porque ela queria economizar para investir. Aí ela deixou de comprar roupas, porque ela queria economizar. Aí ela foi perdendo a vontade, de fazer coisas porque ela queria economizar. Então, o que ela fez, foi pegar a vida dela, virar de cabeça para baixo, assim. Não vai fazer nada e virar o tio Patinhas, Ela não fez um planejamento financeiro, gente. E esse é o erro da grande parte, de uma boa parte, uma grande massa da população quando começa a investir. Começa a aplicar dinheiro e não faz um planejamento financeiro. Então, se a sua vida ficou ruim depois que você começou a investir ou ficou sem graça, você não faz mais nada, fica contando moedinhas, é porque... Ai, gente, meu olho tá coçando, desculpa. É porque você não fez um planejamento, você só começou a investir, que é um dos pilares, eu sempre explico por aqui, o planejamento financeiro, ele é o guarda-chuva dentro da sua vida. E os pilares, vão sustentar esse planejamento financeiro. E um desses pilares é o investimento. Mas o grande ponto é quando você começa a fazer o seu planejamento financeiro por esse pilar. Porque aí você fica só com aquele foco de guardar dinheiro, de juntar dinheiro, de não sei o quê. E aí você, além de esquecer os outros pilares, você não fez o seu planejamento financeiro, Então, a base do planejamento financeiro é você, primeiro, anotar, entender e reconhecer os seus comportamentos, a forma como você foi criado, quem você está modelando, se é seu pai, se é sua mãe, se é sua tia, e se essa pessoa é gastadora, é poupadora, é econômica, porque muitas vezes você fala que você começou a investir, sua vida ficou ruim, porque você começou só querer guardar dinheiro, aí você atrela isso ao modo investir. E, na verdade, você já era assim, mas nunca reconheceu isso
Por quê? Porque antes você não investia. Porém, se você olhar para o seu passado, para a sua infância, você vai identificar essa pessoa na sua família. E aí, você começa a identificar que você está modelando, está repetindo, reproduzindo o comportamento dessa pessoa. E tá tudo certo, gente. A gente modela mesmo o ser humano, ele vai se modelando, né? Principalmente com quem a gente convive ali na nossa infância. Então, eu modelei claramente o comportamento do meu pai. E a minha outra irmã, você vê que claramente é o comportamento da minha mãe, né? E identificar isso faz o jogo andar muito bem no planejamento financeiro. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ter claro qual é o seu objetivo daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então a pessoa começa a investir por investir e ela não tem objetivo de nada. E guardar dinheiro por guardar dinheiro não tem clareza. Então você gasta o dinheiro por qualquer coisa. Ou você fica só guardando dinheiro e não realiza nada, né? Então, esse é o segundo passo. Qual é o seu objetivo? O que você espera da sua vida? Né? Onde você quer chegar? Você tem algum plano profissional, pessoal, no seu casamento, né? Qual é o seu modelo de família? Quantos filhos você quer ter? O que você espera da sua carreira? Quando você quer se aposentar? Para que você vai guardar dinheiro? Tudo isso tem que estar muito claro no planejamento financeiro. A partir daí, você vai fazer um controle financeiro, identificar ali a estrutura do seu controle, identificar como você gasta, com quanto, né, você conseguiria viver, o que você pode fazer para melhorar, para ajustar. E daí você vem para os outros pilares, né, que o pilar do controle financeiro, do orçamento doméstico, ele é um dos pilares. Aí você vai para análise de risco, né? Qual é o risco de aplicar esse dinheiro ou de não aplicar, qual é o risco de tomar essa decisão de comprar esse imóvel ou vender. Então, isso faz parte do planejamento financeiro. Aí você planeja a sua aposentadoria, a sua sucessão e o investimento. Então, entenda que existe um processo para que você chegue no investimento. A questão é, quando você vai direto para o investimento, você não tem base de nada e você não sabe nem o que você está fazendo. Então, o grande ponto aqui é, se a sua vida, depois que você começou a investir, ficou ruim ou você caiu numa prisão, você tem que identificar que o processo que fez você chegar até esse investimento foi que tem algumas falhas aí, e não o investimento em si, né? Não a ação de investir. Não, quando a gente fala investimento, sim, seria o produto, mas não a ação de investir. Então, talvez também você criou uma expectativa em investir que não é real, como muita gente cria, que é, vou ganhar muito dinheiro investindo. Se você analisar e conversar com as pessoas que são milionárias, né, que ganham muito dinheiro e tudo, elas ganharam dinheiro girando dinheiro. Então, compra, vende, sabe aquele roleiro ali, aquele empreendedor, aquele empresário. É assim que se ganha dinheiro, entendeu? É assim que se faz mais dinheiro. Então, aqui a gente vai para o segundo ponto. Vou deixar essa caixinha aqui, vamos só fechar a ideia aqui. Então, depois que eu contei tudo isso, a gente tem esse processo. A primeira coisa é você analisar se você se sentiu numa prisão porque o seu modelo o seu modelo comportamental é de alguém da sua família que era assim, né? Só guardava dinheiro. E isso aconteceu com meu pai também só quis guardar dinheiro. Eu identifiquei que eu tava ficando assim, ainda na minha juventude ali, no meio da minha faculdade, pro mestrado ali, e eu falei, não, eu tenho que buscar um meio termo. Minha mãe já era desorganizada, né, assim, no sentido de gastava, se comprometia, e meu pai já era poupador demais e não queria gastar. Então eu tentei buscar o equilíbrio entre ganhar dinheiro, guardar dinheiro, investir dinheiro e também viver o meu presente, planejando o futuro, né? Então eu tentei achar esse modelo aí, consertar. Se eu tivesse só modelado meu pai, né, de forma automática, porque isso acontece de forma automática, eu tava só guardando dinheiro, gente, e eu não comprava um brinco pra mim, porque meu pai ficou assim depois, né? Quanto mais dinheiro ele guardava, mais ele queria e menos ele queria gastar. Então possa ser que essa prisão que você acha que você está vivendo no investimento possa ser por esse modelo. Um outro ponto possa ser do quê? Que você
quer muito atingir um valor, uma meta grande em um espaço de tempo, e aí você fica nessa corrida aí, querendo só colocar dinheiro, achando que isso vai se multiplicar, ou, né, não, porque tenho, sem uma meta clara, sem um objetivo claro, só guardar 10 mil por guardar 10 mil, não é tão claro assim, né? Ah, não, eu quero guardar 10 mil porque é um dinheiro de segurança caso aconteça alguma coisa, caso eu perca um emprego, ou caso apareça uma oportunidade e eu consiga ali, né, com esses 10 mil, aproveitar essa oportunidade. Pronto. Então, aqui a gente tem 2 pontos, né? O modelo que você fez, que você está copiando, modelando de alguém da sua família, e aí aquele investimento sem base nenhuma. E o outro terceiro, que é você começar direto, investir sem fazer um planejamento de forma certa, né? Sem analisar os fatos ali, os pontos que eu mencionei no início do vídeo. Pronto, a gente chegou aqui bonitinho, fechando essa ideia. Ou seja, se o seu objetivo, né, ao investir, a sua vida virou uma prisão, é porque você precisa analisar um desses pontos que eu mencionei aqui, se você não entrou de forma inconsciente nessa ação. Agora, a gente vem para o ponto que eu posso mencionar, que é, você investiu, né? A sua vida pode ter virado uma prisão, porque você foi direto para o pilar investimento sem conhecimento. E aí, você pode ter perdido dinheiro, e aí está tentando recuperar. Você pode ter entrado no day trade, né, que é aquele compra e venda, e aí você perdeu o dinheiro e está tentando recuperar, e aí você não vive bem, né? Ou porque você comprou um COI, seu dinheiro está preso lá, ou porque você investiu o dinheiro sem saber. Então, tem vários motivos que pode levar você fazer sua vida virar uma prisão ou ficar sem graça, difícil, quando você começa a investir. Por isso que o que eu trabalho aqui, e o que eu prego aqui, e o que eu te estimulo é cuidar do seu dinheiro para investir do jeito certo, né? Então, existem vários fatores que podem te levar a isso. Por isso que a gente busca o equilíbrio, né? O planejamento financeiro, ele vai te trazer esse equilíbrio entre você saber quanto você precisa para viver, analisar seus gastos sempre, investir do jeito certo, porém sem deixar de viver o presente. Ninguém aguenta viver um ano sem sair para passear, sem dar uma volta, mesmo que você esteja em um cenário de endividamento. Você não vai conseguir ficar um ano só tentando pagar essa dívida. Então, você tem que usar uma estratégia certa para sair do endividamento sem enlouquecer. Porque senão você vai enlouquecer. A mesma coisa investir. Se você só ficar investindo, guardando dinheiro para investir, sem aproveitar a vida, sem fazer uma compra, uma viagem, nada, você também vai enlouquecer, entendeu? Então, esse extremismo é que acaba fazendo com que a sua vida pareça, né, que virou uma prisão, que ficou chato, que ficou sem graça, porque não é a ação em si, investir, como foi, né, como ela mencionou. Ah, depois que eu investi, minha vida virou uma prisão. Não é a ação em si, e sim a estratégia que foi feita errada e você acabou, né, em vez de realizar seus sonhos, objetivos e deixar a sua vida mais leve, acabou pesando mais a sua vida. No meu curso Como Sair das Dívidas, uma das coisas, né, dos pontos que eu abordo em uma das aulas é exatamente isso, né? Você criar uma estratégia certa que cabe a você aplicar e que vai fazer sentido, vai deixar a sua vida boa, assim. E também comemorar cada etapa, né? Cada etapa, cada continha ali que você vai quitando, você consegue ir sentindo uma energia, uma melhora e avançando. Então, isso também a gente tem que ter na nossa vida. A nossa vida, ela é feita de progresso, de crescimento. Mas você tem que saber comemorar essas conquistas, sabe? Por quê? Porque senão você vai ficar, sabe, constantemente naquela loucura atrás de uma coisa, aí você ganha atrás de uma outra. Comemore, seja grato, né? Valorize e vá continuamente desenvolvendo
outras habilidades para conquistar aquele tão sonhado, o seu objetivo maior aí. Então, para a gente fechar o raciocínio aqui, investir não te causa prisão. O que vai te causar uma prisão é a falta de estratégia, a falta de planejamento. A forma como você entra no investimento é que pode te aprisionar. Principalmente se você entra num investimento para ganhar muito dinheiro. Se você entra no investimento para estourar, querer só ficar guardando dinheiro ou querer ficar mostrando para as outras pessoas que você está muito bem, que você está ganhando muito dinheiro no investimento, isso sim vai te causar uma prisão. E é claro que o planejamento financeiro, ele é a base para tirar você dessa prisão. Por isso, eu recomendo você fazer o planejamento financeiro e analisar, alinhar ali os seus objetivos de vida para você investir do jeito certo. Esse é o meu recado, né, para essa seguidora aí que me mandou a mensagem e para você também que está assistindo esse vídeo. E se você é uma pessoa que está endividada, eu te convido a conhecer o meu curso rosiellepegado.com. Rosielle Pegado. Gente, como sair das dívidas no site rosiellepegado.com. Lá você vai aprender o passo a passo para sair do endividamento, porque assim como investir, né, de qualquer jeito pode te causar uma prisão, também, se você não criar a estratégia certa, analisar os cenários, você também vai viver na prisão do endividamento. E quando você conhecer esse curso, estudar esse curso, você vai ver como você pode criar a estratégia certa diante da sua realidade para sair do endividamento. Acessa lá, mas eu vou deixar o link aqui na descrição e no link e também fixado no primeiro comentário para você. Agora me conta aí, você já começou a investir ou não? Aqui eu vou deixar linkado um vídeo investimentos para iniciantes que mostra de forma detalhada esse passo a passo que eu mencionei aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!